o índice de janeiro desacelerou, Sim. né? Foi o menor índice, não sei... Desde quando a gente começou o Plano Real, foi o menor índice de inflação para o mês de janeiro, ou seja, portanto, ficando em 0,16% foi o que a gente teve, né? Influenciado pelo preço da energia elétrica. Sim. Mas alguns alimentos ainda pesam. Então, antes da gente chegar aqui no Pedro Duran, que fez a vendinha, o Pedro Duran e a mercearia do Duran aqui, o que esperar dos próximos meses quando a gente fala de inflação, que come o nosso poder de compra, Débora? Pois é, antes da gente falar sobre o que está mais caro, relembrar, inclusive, aqui para quem está em casa, entender um pouco essa divisão dos alimentos, porque sempre tem aqueles mais caros e os mais baratos. Gente, não há uma expectativa de que os preços dos alimentos se tornem mais baratos ao longo desse ano e que, portanto, a gente continue tendo esse alívio de inflação que a gente teve agora em janeiro. Por que tivemos esse alívio de agora? Porque a gente teve um crédito de lá de Itaipu em cima das nossas contas de energia elétrica, que, portanto, também tem um peso significativo no dado do IPCA e, por isso, a gente teve um bom desconto, digamos assim, nessa inflação. Os alimentos também desaceleraram um cadinho, mas só que eles não ficaram tão baratos assim ao ponto de dizer assim, olha, a gente não vai mais se preocupar com o preço dos alimentos, vai continuar se preocupando. E por quê? Porque a gente tem, por exemplo, interferências climáticas nessa história toda que acabam também impactando bastante determinados produtos. Eu estou vendo ali que até o Duran já trouxe um limão, Elisa. E lembra que a gente fala muito aqui, já falamos algumas vezes, sobre o cinturão citrícola? Sim. Fica naquela região de São Paulo, ou seja, cinturão citrícola, é a região de São Paulo e Minas Gerais, onde tem a maior quantidade de plantação, por exemplo, de cítricos como laranja, limão e por aí vai. Essa região sofreu muito nos anos, principalmente no ano passado também, com a seca. Aliás, está vindo aí período de calorão aqui no Sudeste. Sofreu muito com a seca, com chuvas ou com enxurradas em outros pontos do país. Isso fez com que impactasse algumas safras, com que a laranja, por exemplo, ficasse um pouco mais murcha, mais sem suco, menor. Portanto, mais laranja dentro de uma caixa de laranja que acaba sendo vendido um pouco mais barato porque a qualidade cai. Isso é só uma das leituras que o setor faz e que explica do porquê, por exemplo, que a laranja está tão cara. Por que a carne está tão cara? Porque o custo de produção da carne aumentou e mesmo que exista uma expectativa de aliviar um pouco em relação ao ano passado, ainda é muito alta a projeção de inflação. Então, o que os especialistas estão vendo de ontem para hoje, depois da divulgação do IPCA? Que a gente ainda vai continuar com a inflação, principalmente no preço dos alimentos, e que o que a gente teve agora foi pontual por causa do alívio do crédito que a gente teve de Itaipu, é tanto, Elisa, que nenhuma instituição aí do mercado mudou a projeção que tinha de inflação. Tem, inclusive, consultoria como a Monte Bravo, que está vendo uma inflação para o mês que vem na casa de 1,43%. E alimento continuando nesse calo no sapato, que é o que a gente tem hoje em relação aos preços.